Buenas, gurizada, e aí, como é que estão vocês? Como é que foram de recesso? Tudo tranquilo? Vamos aqui então voltar normalmente às nossas aulas. Vemos então agora pedogenética. Já vimos em nossa última aula pedogênese, né, sobre o conteúdo pedologia, que não é muito incidente no Enem, mas ele é muito multilateral, né? Ele envolve processos erosivos, ele envolve agricultura. Então é importante a gente entender pedologia, embora esse assunto especificamente não caia muito na prova. Então, pedogenética. Temos duas frentes em pedologia, que seriam a pedogenética e a pedogênese. Tá bem? Já vimos a pedogênese, que é a formação do solo, e agora vamos ver os fenômenos que ocorrem com o solo, que são 5. Nós veremos agora a lixiviação, a salinização, laterização, acidificação e arenização. E vamos ver como 4 desses têm uma relativa interdependência, certo? E somente um não se relaciona com os outros fenômenos, que no caso vai ser a salinização, tá bom? Então vamos lá para o primeiro fenômeno, que é a lixiviação. O que é? O que é a lixiviação? Basicamente, botei aqui, fiz um slidezinho bonitinho para vocês. A lixiviação é basicamente a lavagem do solo. É assim que eles vão abordar se cobrarem diretamente. Lixiviação é a lavagem do solo pela ação pluvial, pela ação da chuva. Então, quanto mais lixiviação eu tiver, mais o solo vai ficar lavado, tá? E como é que eu posso dizer essa lavagem do solo? Como é que eu posso ter com cada vez mais intensidade? Quanto menos cobertura vegetal eu tiver, quanto menos vegetais eu tiver em cima do solo, mais a chuva vai bater com força no solo e vai lavar esse solo mais facilmente, beleza? Então, temos a literal lavagem. Aqui já vimos os horizontes, certo? O horizonte zero seria a camada mais superficial do solo, acontece no horizonte zero. E a palavra-chave seria escoamento superficial, como vocês podem ver aqui, tá bom? Temos escoamento pelo tronco e tudo mais, a chuva, o ciclo hidrológico e tudo mais. Então, lixiviação, lavagem do solo, beleza? Temos, após isso, a laterização. A laterização só ocorre se primeiro houver lixiviação. Não existe laterização sem lixiviação. Então já vemos uma interdependência. Eu fiz um quadrinho depois para a gente lembrar disso. O que é a laterização? É a formação de uma camada ferruginosa no horizonte zero, tá bom? Que se chama de laterita ou canga, tá? E do que é formada essa laterita ou canga? É formada de ferro, hidróxidos de ferro, uma concentração de hidróxidos de ferro ou hidróxidos de alumínio, que tornam esse solo lateralizado, pelo menos no horizonte zero, mais básico. Geralmente a laterização vem relacionada com a acidificação do solo, mas essa acidificação vai ocorrer em outro horizonte, que nós já veremos agora na acidificação na sequência, tá bom? Então, uma explicação simplificada para vocês é a formação de uma capa de ferrugem no solo. Essa capa tem o nome de laterita ou canga. Ambiência, onde é que ocorre isso de fato? Solos já lixiviados e locais com pluviosidade estacional, sazonal, locais com pluviosidade que tem, por exemplo, só chove em determinadas épocas do ano. Por exemplo, o solo mais lateralizado que nós temos, tá? Laterizado, desculpa. O solo mais laterizado que nós temos e que é mais abordado em prova é o cerrado. E o cerrado só tem chuva praticamente no verão. No inverno é tão seco que no cerrado, né, tem aquelas queimadas naturais, pega fogo espontaneamente. Tá bom? Palavra-chave de laterização, capa ferruginosa e basificação do horizonte zero. Tá bom? Vamos lá, acidificação. A acidificação é basicamente uma consequência da laterização. Então, por que ocorre essa acidificação? E primeiro, o que é? Acidificação, o solo fica ácido. O que é a acidez do solo? A redução do pH no horizonte A, como eu falei para vocês. Esse horizonte A só fica mais ácido porque os íons ferro e os íons alumínio que estavam no horizonte A sobem pela ação da lixiviação, certo? Eles sobem, essa lavagem, como é que eu poderia dizer? Essa água entra no horizonte A e puxa o ferro e o alumínio para o horizonte zero. Fazendo essa lavagem e puxando esses íons para o horizonte zero,
o horizonte zero fica basificado, e sem esses íons no horizonte A, o horizonte A fica ácido, pela falta de íons. Então, explicação simplificada. Os íons que regulavam o pH subiram para o horizonte zero, fazendo com que o horizonte A fique ácido. Ambiência só ocorre em solo já lixiviado e já laterizado. Então, não existe acidificação sem laterização e não existe laterização sem lixiviação. Vejam que há uma interdependência, como é que eu poderia dizer? É uma corrente de consequências que nós temos, tá bom? E o que acontece quando o solo é acidificado, quando o solo fica ácido? Fica difícil plantar nesse solo, porque as plantas elas necessitam de determinadas condições, elas necessitam de um solo com determinado pH, um solo com determinada concentração de sais e tudo mais. Quando esse solo fica muito ácido, as plantas não conseguem se desenvolver de forma ideal. Então, como é que eles fazem para arrumar essa acidificação? Como é que eles fazem para basificar esse solo ou simplesmente corrigir o pH? Eles utilizam um processo conhecido como calagem, que é basicamente, eu botei aqui na imagem para vocês, é largar cal mesmo, cal, que é um óxido básico, em cima desse solo. Esse óxido básico vai neutralizar toda a acidez existente nesse solo e vai torná-lo não necessariamente básico, mas pelo menos menos ácido, certo? Então, calagem, como resolver a acidificação do solo pela calagem? Consiste na adição de cal ao solo. Gente, essa questão da calagem já caiu várias vezes, tá? Várias vezes mesmo. Então, lembrem disso. Talvez vocês não lembrem nem de acidificação. Ah, que tem um processo pedogenético lá, que se chama acidificação, mas vocês têm que lembrar de calagem. Calagem, super, mega, ultra importante. Calagem. Calagem, adição de cal ao solo. Muito comum na agricultura, tá bom? Vamos lá, arenização. O que é? É o depósito arenoso de areia na superfície do solo, beleza? No horizonte zero. Ocorre? Horizonte zero. Explicação simplificada. É o transporte de areia pelo ar do solo já lixiviado. Então, só há arenização onde já houve lixiviação, tá bom? O nome dado ao transporte da areia pelo ar do solo já lixiviado é deflação, tá bom? Isso aqui acho que é até um preciosismo meu, mas quanto mais vocês enriquecerem o vocabulário de vocês, melhor. Menos eles podem pegar vocês, porque de repente não é nenhuma questão de muito conhecimento, uma questão somente de vocabulário. Eles gostam de pegar o pessoal no vocabulário. Então, ambiência, locais já lixiviados e com uma pluviosidade regular. Onde é que nós temos o processo de arenização? Cuesta do Aedo, aqui no Rio Grande do Sul, noroeste do estado, tá? Cuesta do Aedo tem uma arenização bem característica, já muito bem estudada, de Surtegaray, né, uma autora, uma geógrafa, já estudou bastante sobre isso. Então, temos esses locais já lixiviados com pluviosidade regular. Por que é importante falar pluviosidade regular? Porque temos o clima subtropical aqui no Rio Grande do Sul, e o clima subtropical tem pluviosidade regular. Veem como as coisas têm um crossover aí, elas realmente combinam. Então, palavra-chave, deflação, botei aqui para vocês um preciosismo. Tá bom? Arenização e a salinização. A salinização é o processo pedogenético que não tem ligação com qualquer outro processo que eu falei para vocês anteriormente. Então, o que é? Basicamente, a concentração muito alta de sais, tá? Na superfície desse solo, no horizonte zero. O que é uma explicação simplificada disso? Quando nós temos mais evaporação, tá? Vou explicar de uma outra forma. Ó, ocorrendo elevada evaporação, tá? E sabendo que a água da chuva é cheia de sais, a água da chuva ela não é pura, né? Não é só água, ela tá cheia de sais, tá cheia de carbonatos, tá cheia de elementos químicos ali diluídos, tá? Quando nós temos mais evaporação do que chuva propriamente dita, essa água ela evapora do solo e evaporando do solo, essa água não tem força para levar consigo os sais que estavam nela diluídos.
e os sais acabam ficando na superfície do solo, tá bom? Ficando nessa superfície, como evapora muita água, esse sal começa a se depositar no horizonte zero. Então, como é que eu posso deduzir que há mais evaporação do que precipitação em um local já salinizado? Em climas, tá, áridos ou semiáridos, em climas onde não temos uma pluviosidade muito alta. Então, se não tem muita pluviosidade, é certo que há mais evaporação do que precipitação, sempre. Então, palavras-chave: clima árido, semiárido e evaporação maior do que precipitação. Porque se houvesse chuva, chuvas regulares, essa chuva iria entrando no solo e iria sempre diluindo cada vez mais esses sais. E então esses sais ficariam diluídos no solo e tal, úmidos e ok. O problema é que, como essa água não fica no solo, ela evapora toda para a atmosfera, os sais ficam sobre esse solo e fica bem aqui, como eu mostrei na imagem, não é uma imagem nem um pouco exagerada. Isso tudo aqui é sal, tá bom? Porque evaporou demais, ambientes muito secos. Isso aqui ocorre muito no Nordeste brasileiro, tá bom? Em que temos um sistema de irrigação, tá? Temos lá a fruticultura muito latente, tá? No Nordeste brasileiro, por exemplo, Bahia, norte da Bahia. Fruticultura, como lá não chove muito, basicamente seria o sertão, lá não chove muito, o que eles fazem? Irrigação artificial. Irrigando artificialmente esses terrenos, essa água vai entrar no solo e ela vai, claro, né, servir de hidratação para as plantas, né? Só que ela vai evaporar rapidinho, porque lá é muito seco. Evaporando rapidinho, ela deixa os sais no solo, o que intensifica o processo de salinização do solo, tá bom? Então, irrigação artificial do solo intensifica o processo de salinização, tá bom? Agora terminamos aqui a explicação dos processos pedogênicos ou pedogenéticos e temos aqui lixiviação. A acidificação, isso aqui ficou horrível. A acidificação só existe se há laterização. E a laterização só existe se há lixiviação. De um tipo de ligação, né, de um outro tipo de ligação, só existe arenização se primeiro temos uma lixiviação, tá bom? A salinização é o processo pedogênico, o fenômeno, né, pedológico, que existe independentemente de outro. A salinização só vai existir se existir primeiro, né, se existir naquele local um clima árido ou semiárido, em que há mais evaporação do que precipitação, tá bom? Só vou ressaltar aqui para vocês essas interdependências aqui, tá bom? Porque assim vocês podem construir um raciocínio. Eles vão dizer para vocês, o solo é acidificado. Se ele é acidificado, ele é laterizado e ele é lixiviado, beleza? Então, esse tipo de raciocínio, cascata, tá bom? Processos pedogênicos por bioma. Aqui, botei para vocês. Muito importante sabermos disso. Lixiviação. Cerrado. Vocês veem que o cerrado tem quase todos os processos. Cerrado e a caatinga. Caatinga ainda tem mais processos do que o cerrado. O cerrado ele é lixiviado, tá bom? O cerrado é laterizado e o cerrado é acidificado. Lembrando que a acidificação ocorrente no cerrado é devido, no caso, ocorre no horizonte A e não no horizonte zero. A laterização, né, solo laterizado, solo com uma capa ferruginosa bem característica, ou chamada de canga, tá bom? Caatinga, lixiviada, laterizada, acidificada, também, basicamente igual ao cerrado. Ainda na caatinga, como eu falei para vocês, no Nordeste brasileiro, salinizada. Salinizada. Caatinga, arenizado, como eu falei para vocês, o Pampa, e só existe arenização se há lixiviação. Então, o Pampa ele é lixiviado e arenizado. Beleza? Isso aqui é só mais um mapinha de resumo para vocês, porque como nós já estudamos, certo? Os biomas, vocês vão lembrar direitinho disso.
lixiviação, lavagem do solo, laterização, acidificação, beleza? Temos ali a arenização, já falei tudo por aqui, salinização da caatinga, que eu acabei de falar para vocês do Nordeste brasileiro. Vamos falar um pouco sobre, então, edafologia, esse nome horrível. Edafologia seria a relação solo-vegetação, o que envolve, então, fertilidade do solo, maturidade do solo e ainda profundidade do solo. Que essas coisas, como esses três fatores estão interrelacionados, tá bom? Então, fertilidade, diríamos em linhas gerais que é a cobertura vegetal. Quanto mais cobertura vegetal nós tivermos, quanto mais vegetais nós tivermos, mais fértil é o solo. Profundidade, desenvolvimento vertical do regolito. O que é o regolito? A junção de todos os horizontes. Então, quanto mais profundos são esses horizontes, certo? Maior é o regolito. Quanto maior o regolito, maior a profundidade. E a maturidade depende, sim, do desenvolvimento do horizonte B, que só existe pela iluviação e eluviação, que é a troca de material inorgânico e orgânico entre os horizontes A e C, certo? Quanto o material inorgânico sobe, o material orgânico desce, certo? Com essa transição vai se formar o A está aqui, o C está aqui. Com essa transição vai se formar uma outra camada, que é o horizonte B, que é rico em material inorgânico e orgânico, formando o horizonte B, que faz com que nós tenhamos o latossolo, que é o solo maduro. Muito bem. Fiz aqui para vocês uma imagenzinha horrível no Paint, tá? Então temos aqui perfil X, solo X e solo Y. A, B e C, horizontes A, B e C. Fertilidade, profundidade, maturidade. Vocês podem ver que o perfil X, o solo X, tem o horizonte B. O horizonte B é resultante da troca de matéria orgânica do horizonte A e matéria inorgânica do horizonte C. Iluviação, matéria inorgânica subindo, eluviação, matéria orgânica descendo. Nessa transição temos o horizonte B. Tendo o horizonte B, temos o latossolo. Então, já conseguimos perceber que o perfil X é um solo mais maduro do que o perfil Y. Por quê? O solo Y, ele tem o horizonte A, o horizonte C e o horizonte D, que é a rocha matriz. Então, a rocha matriz não importa muito e ele só tem esse A e C. Não deu tempo ainda do horizonte A e do C fazerem essa troca de material para formar o B. Então, o solo X é mais maduro do que o solo Y. O solo X, eu botei para vocês, é mais profundo do que o solo Y, porque ele tem um horizonte a mais, certo? E aqui eu botei aqui 4 metros, aqui botei para vocês 2 metros, para vocês terem uma ideia. E fertilidade, apesar de tudo, o solo Y é mais fértil do que o solo X, apesar de o solo X ser mais maduro. Por quê? Tem mais cobertura vegetal. Isso em linhas gerais. Por que eu falo em linhas gerais sobre fertilidade? Porque fertilidade depende muito. O solo da Amazônia é fértil? Depende para quê? A resposta sempre depende. Por quê? Porque o solo, por exemplo, a Amazônia, tem a floresta amazônica lá, muita floresta gigantesca, muita floresta. Dá para a gente depreender que sim, é um solo fértil. Só que se eu for plantar soja lá naquele solo, a soja não vai se adaptar àquele solo, porque a soja tem um solo específico no qual ela consegue se desenvolver melhor. Então eu vou ter que, se eu quiser plantar soja na Amazônia, vou ter que, além de desmatar, o que é muito errado, eu vou ter que corrigir a acidez desse solo, eu vou ter que adubar esse solo, vou ter que tornar o solo ideal para o plantio de soja. Por isso que eu falo para vocês, esse solo é fértil ou é infértil? Depende do que tu quer cultivar ali. Esse solo, o solo da Amazônia é muito fértil para as árvores que existem na Amazônia, para os vegetais que existem na Amazônia, mas pode não ser fértil para a soja ou para o trigo, beleza? Então, era isso. E temos aqui, latossolo. Latossolo, o horizonte B, rico em matéria orgânica e inorgânica. Matéria orgânica relacionada à eluviação
que se origina do horizonte C, e matéria orgânica, horizonte C, e matéria inorgânica, resultante da iluviação do horizonte A, beleza? Seria um solo verdadeiro, latossolo, beleza? Então, existem vários tipos de latossolo, mas vamos nos ater aqui a 4 tipos mais cobrados em provas, os 4 tipos mais, mais famosinhos. Temos o solo terra roxa, que apesar do nome é um solo vermelho. Temos o solo massapê, que seria esse aqui, que seria de fato a cor massapê. O solo Loess, que seria um solo amarelo, temos aqui, e o solo Chernozem, que seria um solo bem negro, bem preto, tá bom? Então, agora apresentei para vocês os 4 tipos de latossolos, solos maduros, tá bom? Do horizonte B, e vamos lá, fiz uma tabelinha aqui bem bonitinha. Aqui, terra roxa, massapê, Loess, Chernozem, temos a rocha matriz, que é o horizonte D, beleza? O horizonte R. Temos a cor de cada solo, a região em que esse solo ocorre e o uso agrícola, né? Para que cada solo serve, para qual cultura esse solo é o ideal. Então temos aqui, terra roxa. Qual é, né, a rocha matriz, a rocha que originou esse solo, né, pelo desgaste? Rocha basalto, uma rocha ígnea, tá bom? Rocha ígnea extrusiva. Cor do solo terra roxa, cor vermelha, mostrei para vocês. Cor vermelha, uma cor bem avermelhada. Região, Planalto do Paraná, já mostro para vocês onde é o Planalto do Paraná. Uso agrícola, para que o solo terra roxa é bastante útil? Café, muito. Trigo, milho, soja, cana-de-açúcar. Nós veremos depois, não se preocupem muito com esse uso agrícola, nós veremos depois especificamente sobre agricultura, cada tipo de cultura para cada região do Brasil, e daí nós já relembraremos o tipo de solo que ocorrente, né, em cada região do Brasil. Então, o solo massapê, que teria uma rocha matriz granito-gneiss, certo? E ígnea intrusiva, granito, gneiss, rocha metamórfica. Cor massapê. De fato, é uma cor massapê, mais ou menos que nem a desse quadradinho, desse retângulo, e essa cor aqui também. Onde é que ocorre? Zona da Mata Nordestina, tá bom? Zona da Mata Nordestina, já pego ali para mostrar para vocês onde é que é. E o uso agrícola, cana-de-açúcar, por sistema de plantation, que já veremos em agricultura também, não se preocupem. Solo Loess, rocha matriz, Loess sedimentar, um tipo de rocha sedimentar. Cor, amarelo, mostrei para vocês, é um solo bem amarelado. Onde ocorre? Caracteristicamente no Sudeste Asiático, tá bom? Já mostro para vocês onde é que é no mapa. E uso agrícola basicamente para o arroz, né? No tipo, né, de cultura chamado de jardinagem, né, que ocorre no modo de produção ali asiático. E nós temos o solo Chernozem, esse nome meio estranho. Chernozem, rocha matriz ígnea, não importa qual. Cor, bem escuro, como eu mostrei aqui para vocês, ele é bem escuro, bem negro. Região, mais caracteristicamente do centro da Europa. E o uso agrícola é para o trigo. Eu escrevi tirigo, trigo. Uso agrícola caracteristicamente para o trigo, que é, por coincidência, uma cultura de inverno. Trigo, uma cultura de inverno, centro da Europa, frio, basicamente. Tá bom? Agora eu vou mostrar para vocês onde que temos aqui Planalto do Paraná, que teríamos a terra roxa, que na verdade é, né, um solo vermelho. Terra roxa, aqui está Santa Catarina, certo? São Paulo. E esse Planalto do Paraná é todo composto pela terra roxa, tá bom? Temos aqui Zona da Mata Nordestina, ó, toda essa região aqui, Zona da Mata Nordestina, solo massapê, como eu falei para vocês. Aqui temos Sudeste Asiático, solo Loess, é um solo bem amarelo, bem amarelado, um latossolo amarelado, geralmente, né, utilizado para produção de arroz com o método jardinagem. Nós veremos o que é jardinagem, o que é plantation, beleza? E aqui nós temos a Europa, e aqui mais ou menos no centro da Europa, mais ou menos essa região aqui,
temos o solo do tipo Chernozem, que é um solo negro, tá bom? Um solo bem escuro, mais destinado à produção de trigo. Vocês viram que o solo com mais diversificação de culturas seria o solo terra roxa. Olha quantas, né, culturas nós conseguimos fazer no terra roxa, certo? Então esse seria o solo mais fértil de todos. Tá bom, minha gente? Foi um prazer dar aula para vocês. Espero que vocês estejam bem descansados, com todo o gás para enfrentar o Enem agora em janeiro. Vamos que vamos, tá? Vamos de mãos dadas até lá a chegada. Só nos chamar qualquer coisa, qualquer dúvida. Chama lá, tu é estudante de madrugada, manda mensagem de madrugada, não tem problema. A gente responde. Estou sempre aí para qualquer coisa. Um abraço para vocês, um prazer novamente. Tchau, tchau.